Eu nunca esqueci o cheiro daquele escritório. Madeira envernizada, papel impresso e um café que ninguém tinha tocado, esfriando devagar sobre a bandeja de prata que a secretária do Dr. Armando havia deixado no centro da mesa. Era uma quinta-feira de maio, o tipo de manhã em que o sol de Ribeirão Preto já bate pesado antes das 9 horas, e eu estava sentada com a coluna ereta, as mãos no colo, os dedos entrelaçados com uma calma que eu mesma não conseguia explicar direito. Por fora, era a imagem da mulher discreta que Renato sempre quis que eu fosse. Por dentro, eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Renato entrou no escritório 2 minutos atrasado. Isso era típico dele. Ele sempre chegava atrasado em lugares onde achava que o poder era dele, como se o atraso fosse uma forma de lembrar a todos que o tempo dos outros valia menos do que o seu. Ele usava a camisa social azul marinho que eu tinha mandado passar naquela mesma manhã. Eu tinha visto ela pendurada no cabide quando saí do quarto. Esse detalhe ficou na minha cabeça por algum motivo. A camisa que eu cuidei. O homem que eu cuidei. 26 anos cuidando de uma vida que ele havia decidido, em algum momento que eu não soube precisar, que era só dele. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não um beijo. Não um bom dia. Um aceno, como se eu fosse uma conhecida distante que ele tivesse encontrado por acaso numa sala de espera. Depois puxou a cadeira, abriu o paletó, sentou com aquela postura larga de homem que ocupa mais espaço do que precisa e estendeu a mão para o Dr. Armando como se os dois fossem velhos amigos. Não eram. O Armando era meu amigo. Meu amigo de infância, meu contador de confiança há quase 2 décadas, o homem que estava sentado do outro lado daquela mesa, sabendo de cada número, cada vírgula, cada decisão financeira que eu havia tomado nos últimos 11 anos. Mas Renato não sabia disso. Renato achava que o Armando era só mais um contador contratado, mais um funcionário da engrenagem que ele imaginava controlar. Eu observei o aperto de mão dos dois e senti alguma coisa apertar no meu peito. Não era nervosismo, era quase o oposto. Era a sensação estranha e pesada de quem está prestes a assistir a uma cena que planejou há muito tempo e que finalmente chegou o dia. A reunião havia sido marcada por iniciativa do próprio Renato. Ele tinha me dito 3 semanas antes que queria reorganizar o patrimônio da família. Essas foram as palavras que ele usou. Reorganizar o patrimônio da família. Eu fiquei quieta. Concordei com a cabeça. Disse que achava uma boa ideia. Por dentro, eu senti meu estômago virar. Não de medo, mas de uma espécie de reconhecimento. Era esse o momento. Depois de tudo, era esse. Porque eu sabia o que reorganizar significava na linguagem do Renato. Eu tinha aprendido a traduzir essa linguagem ao longo de 26 anos de casamento. Reorganizar significava o que ele tinha me dito em casa, numa noite em que ele achou que eu estava dormindo e ele falava no telefone com o irmão dele, a voz baixa, mas não baixa o suficiente. Vou passar tudo pro meu nome, eu ouvi ele dizer. Enquanto ela não contrata advogado próprio, é a hora. Ele fez uma pausa, ouviu o irmão e então disse uma frase que ficou gravada em mim como ferro quente. Ela não vai fazer nada. Ela nunca fez nada. Ela não sabe fazer nada. Eu fiquei deitada na escuridão do quarto, ouvindo o marido de 26 anos me reduzir a nada em voz baixa para não me acordar. E pensei, tudo bem, Renato. Tudo bem. Na manhã da reunião, enquanto eu tomava meu café sozinha na varanda de casa, com o jardim ainda molhado do orvalho, eu segurei entre os dedos a caneta da minha mãe. Uma Mont Blanc antiga, a tampa levemente desgastada pelo tempo, o peso dela na palma da minha mão exatamente como eu lembrava desde criança. Minha mãe era uma mulher que não tinha tido muita coisa na vida, mas tinha tido dignidade até o último dia. Ela me deixou uma herança modesta e essa caneta, e me disse, na última vez que eu a vi lúcida no hospital, que eu devia assinar meu nome com ela em tudo que fosse importante. Seu nome tem valor, Cláudia, ela disse. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Eu assinei muita coisa com essa caneta ao longo dos anos, mais do que o Renato jamais soube.
A reunião começou com Renato fazendo o que Renato sempre fazia, falando. Ele era bom nisso. Tinha uma voz grave, uma presença física que preenchia os ambientes, um jeito de gesticular que sugeria autoridade mesmo quando ele não tinha a menor ideia do que estava dizendo. Ele explicou ao Dr. Armando que queria simplificar a estrutura patrimonial do casal, que havia alguns ativos que precisavam ser consolidados e que a ideia era centralizar a gestão para facilitar as decisões. Eram palavras grandes e vagas, o tipo de linguagem que ele usava quando queria parecer competente sem ter que provar nada. O Dr. Armando ouviu tudo com a expressão serena de quem tem todo o tempo do mundo. Ele anotou algumas coisas no bloco à sua frente, acenou com a cabeça em alguns momentos, e quando Renato terminou, ele ajustou os óculos, abriu o notebook sobre a mesa e disse, com a voz tranquila de sempre: "Perfeito, Sr. Renato. Vamos ver o que temos aqui." Renato se recostou na cadeira com a satisfação de quem acha que já ganhou. Então Renato disse a frase. Eu ouvi ela sair da boca dele com uma naturalidade que me fez entender de vez que ele realmente acreditava no que estava dizendo. Não era performance, era convicção. Ele olhou para o Dr. Armando, depois olhou para mim por uma fração de segundo com aquele olhar de canto, o olhar que ele usava quando queria me lembrar do meu lugar, e então disse, voltando os olhos para o contador: Doutor, o que eu quero é simples. Quero tudo no meu nome. Ela não faz nada, nunca fez nada, então não tem sentido ter as coisas misturadas assim. Quero organizar isso do jeito certo. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. 3 segundos em que o Dr. Armando não disse nada, apenas olhou para a tela do computador à sua frente com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão dele quando os números confirmavam exatamente o que ele esperava encontrar. Eu já tinha visto esse rosto antes, numa tarde de outubro de 11 anos atrás, quando ele tinha me dito com essa mesma calma: Cláudia, está tudo certo, está tudo no seu nome, exatamente como você pediu. O Dr. Armando tirou os óculos, limpou a lente devagar com a pontinha da gravata, recolocou. Olhou para Renato com uma gentileza que, eu sabia, não era ingenuidade, era precisão. E então ele disse, com a voz pausada e clara de quem está lendo um relatório: Senhor Renato, eu entendo o que o senhor quer, mas eu preciso ser transparente com o senhor antes de qualquer coisa. Ele virou o notebook levemente na direção de Renato, mostrando a tela, e completou. Aqui não tem nada no nome do senhor, nada. Tudo está no nome da Cláudia. Eu olhei para o rosto do meu marido nesse momento. Eu não vou conseguir descrever com precisão o que aconteceu nos olhos dele porque não existe vocabulário suficiente para aquilo. Foi como ver alguém pisar com confiança num degrau que não existe. Aquela fração de segundo de queda, de suspensão, de realidade rasgando. A cor saiu do rosto dele de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu conhecia esse rosto há 26 anos. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Como assim? Ele disse. E a voz tinha saído diferente, menor. Eu fiquei olhando para a xícara de café que ninguém tinha tocado e senti pela primeira vez em muito tempo que eu conseguia respirar fundo. Se você quer descobrir como eu cheguei até esse momento, o que aconteceu nos 26 anos que me trouxeram até aquela cadeira, quem me ajudou, o que eu assinei com a caneta da minha mãe e por quê? Se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu tinha 26 anos quando conheci o Renato Nogueira. Não foi num lugar romântico. Não foi numa festa iluminada ou numa tarde de cinema como eu às vezes ouvia as amigas contarem as histórias delas. Foi numa agência bancária no centro de Ribeirão Preto, numa fila que não andava, numa segunda-feira de agosto com aquele calor seco que a cidade tem e que parece sugar a paciência das pessoas de dentro para fora. Eu estava tentando resolver um problema na conta da minha mãe, um erro de lançamento que o banco tinha feito e que ela não tinha conseguido explicar para o atendente porque ficava nervosa com essas coisas.
Então, eu tinha ido no lugar dela, com todos os documentos numa pasta plástica transparente, organizada por ordem de data, como eu fazia com tudo desde sempre. O homem atrás de mim na fila esticou o pescoço para ver a pasta e disse: "Nossa, isso é organizado. Você é contadora?" Eu virei. Ele era alto, tinha o cabelo escuro bem cortado, uma camisa polo azul e um sorriso que eu, sendo honesta, achei bonito. Disse que não era contadora, que só gostava de ter as coisas em ordem. Ele disse que precisava de alguém assim na vida dele. Eu achei a frase cafona, mas sorri. O nome dele era Renato. Ele tinha 31 anos. Tinha acabado de voltar do interior do Mato Grosso, onde a família tinha uma propriedade rural, e estava em Ribeirão porque pretendia abrir uma empresa de insumos agrícolas. Ele me contou tudo isso naquela fila que não andava, com o entusiasmo de quem tem um plano e acredita nele de verdade. Tinha uma energia nele que eu confundi com determinação. Levei anos para entender que era outra coisa. Era a energia de quem sempre achou que o mundo estava ali para ser tomado e que as pessoas ao redor eram parte da paisagem desse processo. Mas naquele agosto eu não sabia disso. Naquele agosto eu só sabia que ele tinha me pedido o telefone antes de eu chegar no guichê e que eu tinha dado. Namoramos por 2 anos. Casamos numa cerimônia simples porque minha mãe não tinha condições de fazer nada muito grande e porque eu não queria que ela se endividasse por causa de uma festa. Renato achou isso pragmático. Disse que eu era diferente das outras mulheres. Eu entendi como elogio. Levei tempo para perceber que, diferente das outras, significava, na cabeça dele, que eu não daria trabalho. Nos primeiros anos, eu trabalhei. Isso precisa ser dito com clareza, porque foi apagado tão sistematicamente da narrativa do nosso casamento que às vezes eu mesma precisava fechar os olhos e me lembrar. Eu trabalhei muito. Quando o Renato abriu a empresa de insumos, a Nogueira Agro, eu era quem fazia a gestão financeira. Não tinha cargo formal. Não tinha salário registrado. Tinha uma mesa num canto do escritório pequeno que a gente alugava no bairro Campos Elíseos, um computador lento, e eu, que entendia de números de um jeito que às vezes eu mesma não conseguia explicar de onde tinha vindo, porque nunca tinha estudado formalmente para isso. Era instinto, era atenção, era a capacidade de ver padrões onde outras pessoas viam só planilha. Eu organizei o fluxo de caixa da empresa quando ela estava no vermelho no 2º ano. Eu negociei com 2 fornecedores uma extensão de prazo que salvou o capital de giro quando as vendas travaram no inverno de 2001. Eu encontrei um erro de tributação que o contador anterior tinha feito e que nos rendia uma restituição de quase R$40 mil. Eu fiz isso tudo com a Rafaela pequena no colo, amamentando entre uma planilha e outra, atendendo o telefone de cliente com ela dormindo no sling. Renato assinava os contratos. Renato ia às reuniões. Renato apertava as mãos dos parceiros e almoçava com os representantes das distribuidoras. Esse era o acordo não falado entre nós. Ele era o rosto. Eu era a estrutura. Eu tinha aceitado porque acreditava que era uma divisão de trabalho, não uma hierarquia. Eu era jovem e ingênua o suficiente para não ver a diferença. Com o tempo, as coisas foram mudando de um jeito tão gradual que é difícil identificar um momento exato. É como quando você mora numa casa e ela vai escurecendo devagar porque as paredes estão ficando mais sujas, mas você não vê porque está lá dentro todo dia. Só quando alguém de fora entra e diz: "Nossa, ficou escuro aqui", é que você percebe. O problema é que no meu casamento não entrava ninguém de fora para dizer isso. Eu tinha me isolado aos poucos, sem perceber, na órbita do universo do Renato. Ele começou a me apresentar de maneiras diferentes em eventos. No começo era: "Minha esposa Cláudia, ela me ajuda muito com a parte administrativa." Depois virou: "Minha esposa Cláudia", sem complemento. Depois virou: "Minha esposa", sem nome, um aceno na minha direção como quem apresenta um acessório. Eu notava. Eu sempre notei. Mas eu guardava essas observações em algum lugar dentro de mim e continuava, porque os filhos eram pequenos, porque a empresa estava crescendo, porque eu tinha medo de nomear o que estava vendo. O Henrique nasceu quando a Rafaela tinha 3 anos.
Eu me lembro dos primeiros meses com ele porque foram os mais pesados da minha vida até então. Renato viajava muito. A empresa tinha aberto um escritório em Sorriso, no Mato Grosso, e eu ficava em Ribeirão com 2 filhos pequenos e ainda tentava acompanhar as finanças da empresa de longe, por telefone, por fax no começo, por e-mail, quando a internet chegou direito em casa. Eu não dormia mais de 4 horas seguidas por meses. Emagreci 8 quilos que a minha mãe ficou preocupada e me levou ao médico achando que era alguma doença. Não era doença. Era exaustão. Era a vida que eu tinha escolhido sem entender completamente o que estava escolhendo. A deterioração do casamento não teve um único evento dramático. Não houve uma traição descoberta numa mensagem de celular, não houve uma cena pública de humilhação que eu pudesse apontar como o marco. O que houve foi uma erosão longa, paciente, quase imperceptível, como a chuva desgastando uma pedra. Renato foi ficando mais duro, mais distante, mais convicto de que o sucesso da empresa era uma conquista exclusivamente sua. E eu fui ficando menor na narrativa dele, até o ponto em que eu praticamente desapareci. Tinha uma festa de fim de ano da empresa, acho que foi em 2012, quando a Nogueira Agro já estava bem estabelecida e faturando alto. Um dos sócios novos que Renato tinha trazido, um homem chamado Gilberto, me encontrou no buffet e disse, sem mal nenhum, com aquela inocência genuína de quem realmente não sabe: "Então você é a esposa do Renato. Ele nunca fala de você. A gente até brincava que ele era solteiro." Ele riu. Era uma piada. Eu também sorri e disse alguma coisa para desviar o assunto. Mas fui ao banheiro logo depois e fiquei olhando para o meu reflexo no espelho por um tempo que não soube medir. Ele nunca fala de você. Eu tinha construído parte daquela empresa. Eu tinha passado madrugadas fazendo aquelas planilhas. O dinheiro que havia capitalizado a empresa nos primeiros anos críticos tinha vindo, em parte, da herança da minha mãe, que havia nos emprestado R$ 80 mil quando precisamos de capital de giro e nunca pediu de volta, e que morreu 3 anos depois sem ter recebido um centavo formal de agradecimento do Renato. Quando minha mãe morreu, em 2009, ela me deixou uma herança de R$ 890 mil. Era dinheiro de um apartamento que ela tinha no centro da cidade e que ela tinha vendido anos antes, guardando com cuidado. Ela tinha poupado a vida inteira. Era o tipo de mulher que sabia que dinheiro era liberdade, que a dependência financeira era uma armadilha com laço de cetim. Ela me deixou esse dinheiro e a caneta Mont Blanc, e me disse para assinar meu nome em tudo que fosse importante. Eu fiz exatamente isso. Foi nessa época que eu procurei o Dr. Armando. Eu o conhecia desde a infância, éramos da mesma rua, tínhamos crescido jogando bola no mesmo campinho de terra do bairro. Ele havia feito contabilidade, aberto o próprio escritório, e eu sabia que era um homem honesto, porque eu conhecia a origem dele. Fui até ele numa tarde de março de 2013 com a pasta dos documentos. Não a pasta plástica transparente da fila do banco. Uma pasta de couro marrom, da minha mãe, que eu tinha herdado junto com tudo o mais. Sentei na frente dele e disse: "Armando, eu preciso que você me ajude a proteger o que é meu. Eu não sei se meu casamento vai durar. Mas eu sei que, se não durar, eu não posso sair daqui de mãos vazias depois de tudo que construí." Ele me ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento e disse: "Me conta tudo, desde o começo." Eu contei. Levei 2 horas. Quando terminei, ele abriu o computador e disse: "Vamos fazer isso direito." O que se seguiu foram meses de trabalho cuidadoso, legal, absolutamente transparente do ponto de vista jurídico. Com a orientação do Armando e de uma advogada especializada em direito de família que ele me indicou, a doutora Fernanda, eu reorganizei o patrimônio da maneira que era possível, dentro da lei. A herança da minha mãe foi aplicada em investimentos em meu nome próprio, separados de qualquer bem conjugal. A participação societária na Nogueira Agro foi reavaliada com base nas contribuições documentáveis que eu havia feito ao longo dos anos, e eu passei a constar formalmente como sócia com 60% das cotas da empresa. O que sempre deveria ter sido o caso,
mas que nunca tinha sido formalizado porque eu confiava no homem com quem era casada. Os imóveis adquiridos com dinheiro que eu havia aportado foram registrados em meu nome. Tudo isso foi feito de maneira legítima, documentada, com assessoria jurídica. Nada foi escondido em termos legais. O que foi mantido em silêncio foi apenas o fato de que eu havia feito isso. Porque Renato nunca perguntou. Ele nunca perguntou porque nunca imaginou que eu pudesse agir. Ele nunca imaginou porque achava que eu não fazia nada. Nos anos seguintes, enquanto Renato se convencia cada vez mais de que o patrimônio era dele, que o sucesso era dele, que a mulher discreta ao lado dele era apenas decoração, eu ia às reuniões com o Armando, atualizava os documentos, acompanhava os investimentos. Eu sabia de cada número. Eu sabia o valor exato de cada imóvel, o saldo de cada aplicação, o percentual de cada cota societária. E quando Renato me disse naquela noite, achando que eu estava dormindo, que queria passar tudo para o seu nome, enquanto eu não contratava advogado, eu sorri no escuro e pensei: eu tenho advogado há 11 anos, Renato, e contador, e documentos, e paciência. A Rafaela sabia de parte disso. Ela tinha se formado em Direito 3 anos antes, e quando eu finalmente assentei e contei o que havia feito, ela ficou olhando para mim por um longo momento com uma expressão que eu não consigo esquecer. Depois disse, com a voz um pouco embargada: Mãe, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Eu disse que não era inteligência, era que eu tinha aprendido a prestar atenção, era que eu tinha ouvido minha mãe. Na semana antes da reunião com o Dr. Armando, a Rafaela me chamou na varanda lá de casa, numa tarde, e perguntou se eu estava pronta. Eu disse que sim. Ela pegou minha mão e ficou quieta por um momento, olhando para o jardim. Depois disse: Vó estaria orgulhosa. Eu segurei a caneta dela no bolso do casaco e não disse nada. Não precisava. A decisão de agir não foi tomada numa noite de raiva. Eu preciso deixar isso claro porque a palavra vingança carrega um peso que as pessoas associam a impulso, a fúria, a algo feito no calor do momento, com as mãos tremendo e os olhos marejados. Não foi assim. A minha decisão foi tomada numa manhã comum de julho, 2 anos antes da reunião com o Dr. Armando, enquanto eu tomava café sozinha na varanda e lia um extrato bancário que o Renato tinha deixado sobre a bancada da cozinha, sem querer. Era a conta corrente da empresa, uma conta que eu tecnicamente ainda tinha acesso, mas que havia deixado de acompanhar, porque Renato havia trocado a senha dos sistemas sem me avisar, dizendo que tinha atualizado os protocolos de segurança. Naquele extrato eu vi uma transferência de R$140 mil para uma conta que eu não reconhecia. Não era a primeira vez que eu via movimentações estranhas. Tinha aprendido a notar padrões, e nos últimos 2 anos havia algumas saídas que não correspondiam a nenhum fornecedor que eu conhecia, nenhuma nota fiscal que eu tivesse visto. Mas eu nunca tinha confrontado porque não tinha certeza, porque sempre encontrava uma explicação possível porque eu era, naquele período, ainda a versão de mim mesma que preferia não saber. Mas naquela manhã de julho, alguma coisa virou. Eu fotografei o extrato com o celular, mandei para o Armando com uma mensagem curta. Precisa ver isso. Ele me ligou em 20 minutos. A voz dele estava diferente, mais contida, com aquele tom que eu aprendi a identificar como preocupação real. Ele disse: Cláudia, eu precisava te falar uma coisa há algum tempo. Pode vir ao escritório hoje? Fui naquela mesma tarde. O que o Armando me mostrou não foi apenas aquela transferência. Foi um padrão que ele havia começado a mapear por conta própria, porque conhecia as finanças da empresa e sabia o que estava fora do lugar. Ao longo de 3 anos, Renato havia desviado da Nogueira Agro um montante que o Armando estimava em torno de R$320 mil, distribuídos em transferências fragmentadas para 2 contas diferentes. Uma delas estava no nome de um prestador de serviços que, quando o Armando verificou o CNPJ, era uma empresa de fachada constituída há apenas 18 meses. A outra conta estava no nome de uma pessoa física. O nome era feminino. Eu não vou dizer que fiquei destruída. Não foi isso.
Foi mais como quando você está andando numa estrada à noite e os faróis iluminam algo no acostamento que você não queria confirmar que estava lá, mas que você, no fundo, já sabia. Não é surpresa, é confirmação. E a confirmação tem um peso diferente da surpresa, porque ela pousa em cima de tudo que você já carregava antes. Eu fiquei olhando para o nome naquela folha por um tempo. Depois dobrei o papel com cuidado, coloquei dentro da minha bolsa e disse ao Armando: "Preciso que você documente tudo. Cada transferência, cada data, cada valor. Quero tudo impresso e organizado." Ele me olhou com aquela expressão séria e disse: "Já está feito. Eu sabia que esse dia ia chegar." Eu perguntei há quanto tempo ele sabia. Ele disse: "Tenho suspeitado há uns 8 meses. Não quis te falar sem ter certeza." Fiz que sim com a cabeça. Peguei minha bolsa. Levantei. E antes de sair, disse uma coisa que eu mesma não esperava dizer. "Armando, não quero que isso apareça em lugar nenhum ainda. Deixa eu pensar." Ele disse: "Quanto tempo você precisa?" Eu disse: "O suficiente para que, quando eu agir, não reste nada que ele possa segurar." Fui para casa. Jantar estava na hora. A Rafaela tinha vindo nos visitar e o Henrique estava no quarto jogando videogame. Renato chegou às 8 da noite com aquele ar de cansaço performático de quem quer que perguntem como foi o dia. Eu coloquei o jantar na mesa, sentei, ouvi ele falar sobre uma reunião com um novo distribuidor, respondi em monossílabos, lavei a louça, fui deitar. Fiquei olhando para o teto por horas. Não chorei. Eu quero que quem está ouvindo isso entenda. Não foi frieza. Não foi falta de sentimento. Eu tinha chorado muito ao longo daqueles anos, sozinha no banheiro, no carro antes de entrar em casa, na varanda de madrugada quando todo mundo dormia. Eu tinha um reservatório enorme de dor que eu havia alimentado e guardado e carregado. Mas naquela noite eu estava do outro lado disso. Tinha passado por alguma fronteira interna que eu não soube nomear na hora. Nos dias seguintes, eu liguei para a autora Fernanda. Ela era uma mulher pequena, de cabelo curto grisalho, que usava ternos bem cortados e tinha uma maneira de falar que era direta sem ser agressiva. Eu a conhecia há anos, desde que o Armando a tinha apresentado, mas nunca tinha precisado acionar o lado mais combativo do que ela podia fazer. Ela ouviu o que eu tinha para dizer, leu os documentos que o Armando havia compilado e depois tirou os óculos e disse: "Cláudia, com o que você já tem documentado, mais o que eu consigo levantar, você está em posição muito confortável. Mas o timing importa. Quando você quer mover isso?" Eu disse. "Quando ele me der a deixa." Ela levantou uma sobrancelha. Eu expliquei. "Ele vai tentar tomar a iniciativa de reorganizar o patrimônio." Ele me disse isso, indiretamente. "Quando ele marcar essa reunião, aí a gente age." Ela ficou quieta por um momento, pensando. Depois disse: "Isso é brilhante e arriscado ao mesmo tempo. Se ele movimentar alguma coisa antes da reunião, pode complicar." Eu disse: "Ele não vai. Ele é descuidado. Ele acha que eu não faço nada." Ela sorriu pela primeira vez desde que eu tinha entrado no escritório dela. "Bom," ela disse, "então vamos deixar ele continuar achando isso." A Rafaela entrou no plano nessa época. Não porque eu precisasse dela do ponto de vista legal, a doutora Fernanda dava conta do jurídico, mas porque minha filha havia se tornado uma mulher que eu queria do meu lado. Não como aliada estratégica, como filha. Como alguém que eu queria que visse o que a mãe dela era capaz de fazer, não por raiva, mas por dignidade. Quando eu contei tudo para a Rafaela, sentadas na varanda lá de casa numa tarde em que o Renato estava viajando, ela ficou em silêncio por um tempo comprido. Depois, ela disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela antes, mais funda, mais contida: "Mãe, ele desviou o dinheiro da empresa que tem 60% das cotas no seu nome. Isso é administração fraudulenta. Você sabe que dá processo criminal, né?" Eu disse que sabia. Ela me olhou. "Você quer ir por esse caminho?" Eu disse que dependia do comportamento dele, que o caminho criminal estava na mesa, mas que eu não queria usar como primeira jogada. Queria usar como garantia. Ela acenou devagar com a cabeça. Depois disse: "Você já pensou em tudo, não é?
Eu disse que tinha tido 11 anos para pensar. Ela riu, mas era um riso que tinha alguma coisa de tristeza misturada, do jeito que às vezes o riso tem quando a situação é grande demais para ser só engraçada. A espera foi a parte mais difícil. Eu continuei vivendo a vida do casamento por fora. Continuei jantando com o Renato, indo a eventos quando ele pedia, sorrindo nas fotos. Tinha um distanciamento que eu havia cultivado dentro de mim como uma camada de vidro. Eu o via falar, gesticular, performar a vida que achava que tinha, e eu observava de trás daquele vidro com uma clareza que às vezes me assustava. Ele não notou nada. E isso me disse mais sobre ele do que qualquer outra coisa poderia ter dito. Em setembro daquele ano, Renato chegou em casa numa noite com uma energia diferente, aquela energia específica dele, de quando havia tomado uma decisão e estava satisfeito consigo mesmo. Sentou na sala, ligou o noticiário e disse sem me olhar diretamente: Cláudia, eu estava pensando que a gente precisa organizar melhor as coisas do patrimônio. Eu acho que está na hora de centralizar. Você concorda? Eu disse: concordo. Ele virou para me olhar, levemente surpreso pela ausência de qualquer pergunta da minha parte. Então, eu vou marcar uma reunião com um contador. Tudo bem? Eu disse. Tudo bem. Você já tem alguém em mente ou prefere que eu sugira alguém? Ele disse que ia achar alguém. Eu disse. Ou a gente pode ir ao Armando. Você sabe que ele conhece as finanças da empresa há anos. Renato franziu levemente o senho. Ele nunca tinha gostado muito do Armando, talvez por aquela intuição vaga que as pessoas têm quando sentem que alguém não as leva tão a sério quanto elas gostariam. Mas ele considerou por um momento e disse: tudo bem, pode ser o Armando. Eu liguei para o Armando na manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque. Eu disse apenas: ele mordeu. O Armando fez uma pausa curta. Depois disse: quando? Eu disse: você que escolhe. Ele disse: maio. Deixa ele suar um pouco. Eu disse: perfeito. Foram os 8 meses mais longos da minha vida. Não porque eu estava com medo, mas porque eu estava carregando um peso que não podia compartilhar amplamente e que me ocupava mesmo quando eu estava fazendo outra coisa completamente diferente. Eu estava numa reunião de pais na escola do Henrique quando a doutora Fernanda me mandou uma mensagem dizendo que a documentação estava completa e que estávamos prontos. Eu li a mensagem, guardei o celular e continuei ouvindo a professora falar sobre o calendário do semestre com uma tranquilidade que por dentro parecia um oceano parado antes de uma tempestade. Na semana da reunião, o Renato estava de bom humor. Esse era o detalhe que eu não esperava me afetar, mas afetou. Ele estava animado. Chegava em casa sorrindo, fez um comentário carinhoso sobre meu cabelo numa manhã, me trouxe um docinho do café que ele frequentava perto do escritório. Era como se ele estivesse celebrando alguma coisa que ainda não tinha acontecido. E eu entendia o motivo. Na cabeça dele, aquela reunião era o capítulo final de uma história em que ele havia ganho tudo. Era a formalização de uma vitória que ele já considerava certa. Na quinta-feira de manhã, eu acordei antes do alarme. Fui até a gaveta da minha cômoda, abri o compartimento de baixo e tirei a caneta da minha mãe. Fiquei segurando ela por um momento no silêncio do quarto, com o Renato ainda dormindo do outro lado da cama. A respiração dele regular e tranquila, de quem não tem nada pesando na consciência porque simplesmente não consegue ver o peso que deveria carregar. Coloquei a caneta no bolso do blazer. Tomei café sozinha. Vi o jardim pela janela. Ouvi os pássaros que aparecem sempre nessa hora da manhã na mangueira lá do fundo. E quando o Renato desceu as escadas pronto, bem vestido, bem disposto, e disse: vamos? Com a voz de quem está indo para uma conquista, eu disse vamos com a voz de quem já chegou. O contra-ataque dele, eu sabia, viria logo depois daquele momento no escritório do Armando. Eu sabia que Renato não era o tipo de homem que engole uma derrota em silêncio. Ele precisaria reagir, precisaria tentar recuperar o controle de alguma forma, precisaria encontrar uma narrativa onde ele ainda tinha poder. Esse era o próximo movimento no tabuleiro, e eu já estava pronta para ele. Mas primeiro era preciso deixar o momento acontecer. Primeiro, era preciso deixar o contador virar o notebook, mostrar a tela e dizer aquelas palavras que Renato jamais imaginou ouvir.
Primeiro, era preciso ver o rosto dele quando o mundo que ele havia construído na própria cabeça desmoronava de uma vez. E então, do outro lado disso, começaria a segunda parte. O silêncio depois das palavras do Armando durou mais do que 3 segundos. Eu tinha calculado 3 segundos antes de acontecer, mas foram mais. Foram talvez 8, 10, um intervalo de tempo que naquela sala pareceu muito maior do que era, porque cada segundo estava carregado de uma densidade que eu sentia na pele, no peito, na ponta dos dedos que eu mantinha entrelaçados sobre o colo, com aquela calma que vinha de um lugar fundo, de um lugar que eu havia construído ao longo de anos de espera silenciosa. Renato olhou para a tela do notebook. Depois olhou para o Armando. Depois olhou para mim. E eu o olhei de volta sem desviar o rosto, sem piscar mais do que o normal, sem oferecer absolutamente nada na minha expressão que ele pudesse usar como ponto de apoio. Eu era um espelho liso, e ele estava vendo a si mesmo refletido nele pela primeira vez. Como assim tudo no nome dela? Ele repetiu, e dessa vez a voz tinha uma textura diferente. Tinha um fio de algo que eu reconheci como raiva, tentando se disfarçar de confusão. Era o tom que ele usava quando queria parecer que havia um mal-entendido, mas já estava calculando o ataque. O Armando não se moveu na cadeira. Girou levemente o notebook para que Renato pudesse ver a tela com mais clareza e disse, com aquela paciência de quem explica algo pela segunda vez sem deixar transparecer que está explicando pela segunda vez. Os imóveis estão registrados em cartório no nome da Cláudia. Os investimentos estão em conta de titularidade dela. E a participação societária na Nogueira Agro, 60% das cotas, está formalmente no nome dela desde 2014. Tudo devidamente documentado, Sr. Renato. Não há ambiguidade aqui. Renato abriu a boca. 60%? Ele disse. E agora a confusão era real, não performada. Isso é impossível. Eu sou o sócio-gerente. Eu assino tudo. O Armando disse. O senhor assina como sócio-gerente, sim, com 40% das cotas. Essa estrutura foi formalizada em contrato social registrado na Junta Comercial em março de 2014. O senhor assinou esse contrato, Sr. Renato. Renato virou para mim com os olhos semicerrados. Você me fez assinar alguma coisa sem me explicar direito. Eu disse com a voz mais tranquila que já usei na minha vida. Você assinou o contrato social da empresa que os dois construímos. O Armando te explicou cada cláusula naquela reunião. Eu estava presente. Eu não lembro dessa reunião. Eu tenho a ata assinada, disse o Armando, e o registro em cartório com a data e as assinaturas reconhecidas. O rosto do Renato tinha uma cor que eu nunca tinha visto nele. Era uma mistura de vermelho e branco que aparecia e sumia em ondas, como se o corpo dele não soubesse bem qual reação fisiológica priorizar. Ele se levantou da cadeira. Ficou de pé por um momento, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Depois puxou o celular do bolso e disse, eu vou ligar para o meu advogado agora. O Armando disse, o senhor tem todo o direito. Renato saiu da sala em passos largos, o telefone já no ouvido, a voz baixa e tensa, escapando pela fresta da porta que ele não fechou completamente. Eu fiquei sentada. O Armando me olhou por cima dos óculos com aquela expressão serena e disse em voz baixa, está indo exatamente como a doutora Fernanda previu. Eu disse, eu sei. Ele disse, você está bem? Eu pensei na pergunta por um segundo genuíno. Estava bem? Era uma palavra pequena para o que eu estava sentindo, que não era euforia, não era triunfo ruidoso, era algo mais parecido com o fim de um esforço físico muito longo. A sensação de quando você larga um peso que carregou por tempo demais e os músculos ficam vibrando de alívio. Estou, eu disse. Pode continuar quando ele voltar. Renato voltou em 7 minutos. Sentou. Tinha recomposto alguma coisa na expressão, aquela armadura de homem acostumado a negociar que ele conseguia colocar mesmo quando estava em frangalhos por dentro. Disse que o advogado dele estava verificando a situação e que havia aspectos legais a serem contestados. Eu ouvi essa frase e pensei na doutora Fernanda, que havia passado 2 anos antecipando exatamente esses aspectos e construindo uma documentação que não tinha onde sangrar. Então eu disse,
pela primeira vez desde que a reunião havia começado, algo além de monossílabos. Eu disse: Renato, antes de qualquer conversa sobre contestação, eu preciso que você ouça uma coisa. Ele me olhou com aquele ar de quem concede um favor, ao permitir que você fale. Eu abri a bolsa e tirei uma pasta de couro marrom da minha mãe. Coloquei sobre a mesa e abri devagar. Dentro havia documentos impressos, organizados por data, com marcadores coloridos nas margens. Eu tinha feito isso na noite anterior, sozinha na mesa da sala depois que o Renato havia dormido, com a mesma atenção que eu colocava em tudo o que fazia havia anos. Eu disse: Isso aqui é o levantamento das transferências realizadas da conta corrente da Nogueira Agro para 2 contas externas ao longo de 3 anos. O total é de R$ 324.600. Fiz uma pausa. Uma das contas pertence a uma empresa prestadora de serviços, que quando verificamos o CNPJ, não tem nenhum contrato formalizado com a nossa empresa e cuja atividade declarada não corresponde a nenhuma aquisição registrada. A outra conta é de pessoa física. Fiz outra pausa. Eu tenho o nome. E eu tenho prints das mensagens que você trocou com ela no aplicativo que você usava no tablet antigo que ficou na gaveta do escritório de casa. O tablet que você esqueceu que existia. O silêncio dessa vez foi diferente do primeiro. O primeiro silêncio tinha sido de choque. Esse era de terror. Renato não estava branco agora. Estava de uma cor que não tinha nome certo. Uma palidez esverdeada que eu associava, naquele momento, à realidade pousando sobre ele com o peso total que havia acumulado nos últimos anos. Ele disse, e a voz saiu num volume baixo que eu nunca tinha ouvido nele. Cláudia, eu disse. Eu não terminei. Ele fechou a boca. Eu continuei. A administração fraudulenta de sociedade é crime previsto no Código Penal, artigo 178. A doutora Fernanda Castelo, minha advogada que você nunca soube que eu tinha, já tem a documentação completa para um processo criminal caso eu decida seguir esse caminho. Eu ainda não decidi. Olhei para ele. Isso depende de você. Renato ficou olhando para a pasta sobre a mesa, para os documentos com os marcadores coloridos, para aquela organização cuidadosa que era a minha marca em tudo que eu havia feito ao longo da vida inteira, e que ele havia confundido durante décadas com insignificância. Ele disse: O que você quer? Essa era a pergunta. A pergunta que eu havia esperado. E eu a respondi com a voz de uma mulher que havia tido 11 anos para pensar, 2 anos para planejar, e uma vida inteira de aprendizado sobre o que ela valia. Eu disse: Quero o divórcio processado em 90 dias. Quero a homologação da estrutura patrimonial atual, sem contestação. Quero a sua retirada formal da sociedade mediante a compra das suas cotas pelo valor de mercado que o Armando já calculou, que você vai receber em parcelas ao longo de 2 anos, porque é o que as finanças da empresa comportam. E quero que os R$ 324.000 desviados sejam devolvidos à empresa em forma de compensação, descontados das parcelas das cotas. Fiz uma última pausa. Se tudo isso for feito sem contestação e dentro do prazo, eu não levo o processo criminal adiante. Se houver qualquer tentativa de contestar, atrasar ou tumultuar, a doutora Fernanda entra com a ação na segunda-feira seguinte. Renato ficou olhando para mim por um longo tempo. Eu segurei o olhar dele sem piscar. Eu conhecia aquele rosto há 26 anos. Eu havia visto ele em todos os estados possíveis. Animado, arrogante, entediado, performático, distante. Mas nunca tinha visto o que eu via agora, que era o rosto de um homem que havia subestimado alguém pela última vez e estava apenas no começo de entender o tamanho do erro que havia cometido. Ele disse: Você planejou isso? Eu disse: Sim. Ele disse: Há quanto tempo? Eu disse: Tempo suficiente para fazer direito. Ele ficou quieto. Olhou para o Armando, que manteve a expressão neutra de profissional que não está ali para tomar partido, apenas para garantir que os números estavam corretos. Depois olhou de volta para mim.
E então, aconteceu algo que eu não havia previsto no plano. Ele disse: Cláudia, me dá uma chance. A gente pode resolver isso diferente. A gente tem 26 anos. Eu senti aquela frase pousar em mim e esperei, com atenção genuína, para ver o que ela produziria. Esperava raiva. Esperava um endurecimento, uma clareza fria que me confirmasse que eu estava no caminho certo. O que senti foi outra coisa. Foi uma tristeza quieta e limpa, sem ressentimento, sem calor. A tristeza de quem vê com clareza o que poderia ter sido e não foi. 26 anos que poderiam ter sido uma parceria real, uma vida construída juntos de verdade, se o homem do outro lado da mesa fosse um homem diferente. Mas ele não era. E eu já havia feito as pazes com isso em alguma madrugada de anos atrás, sozinha na varanda, ouvindo os grilos. Eu disse, com uma gentileza que surpreendeu até a mim mesma: Renato, você me disse, numa noite que você achou que eu estava dormindo, que eu nunca fiz nada, que eu não sabia fazer nada, que era a hora de agir porque eu não ia reagir. Fiz uma pausa. Essa mesa aqui é a minha resposta para isso. Não tem chance. Não tem conversa. Tem um acordo que eu acabei de apresentar, e você tem 48 horas para dar uma resposta formal pela sua advogada para a minha. Renato abriu a boca. Fechou. Levantou da cadeira devagar, como se o corpo dele pesasse mais do que pesava quando havia entrado naquela sala. Pegou o paletó. Olhou para mim uma última vez, com uma expressão que eu não soube classificar e que não me preocupei em classificar. Depois saiu. A porta fechou. O escritório ficou em silêncio. O café que ninguém tinha tocado estava completamente frio sobre a bandeja de prata. O Armando soltou um suspiro longo e controlado, o suspiro de quem segurou a respiração por muito tempo. Depois tirou os óculos, limpou devagar, recolocou e disse: Você foi extraordinária. Eu peguei a caneta da minha mãe no bolso do blazer. Olhei para ela por um momento. A tampa levemente desgastada, o peso familiar na palma da mão. Eu disse: Eu aprendi com ela. O acordo foi assinado em 73 dias. Não nos 90 que eu havia dado de prazo, mas em 73, porque o advogado que Renato contratou, depois de analisar a documentação que a doutora Fernanda havia compilado ao longo de 2 anos, ligou para ela na primeira semana e disse, com a objetividade de quem reconhece um terreno minado, que o cliente dele estava disposto a cooperar. A doutora Fernanda me ligou para me contar isso numa tarde de terça-feira, e eu estava no jardim de casa, aparando as bordas do canteiro de lavanda que eu havia plantado no ano anterior, de joelhos na terra com as luvas de jardinagem que a Rafaela tinha me dado de presente. Eu ouvi a notícia, agradeci, desliguei e continuei aparando a lavanda. A Rafaela estava sentada na varanda me observando. Ela me chamou. Mãe, você ouviu o que acabou de acontecer? Eu disse, ouvi. Ela disse, e? Eu disse, e o canteiro estava precisando de atenção. Ela ficou me olhando por um momento com aquela expressão dela que mistura exasperação com admiração, e então começou a rir. Um riso genuíno, do tipo que vem do fundo, e eu larguei a tesoura de jardinagem e ri junto com ela ali no jardim, de joelhos na terra, com cheiro de lavanda nas mãos enluvadas, e o sol de fim de tarde batendo de lado em tudo. Foi o primeiro riso solto que eu me lembrava de dar em muito tempo. O processo de divórcio correu em juízo sem contestações, como acordado. A estrutura patrimonial foi homologada exatamente como estava documentada. As cotas de Renato foram avaliadas pelo Armando em um valor justo que levou em conta os anos de operação da empresa, e o pagamento foi estruturado em parcelas mensais que saíam diretamente do fluxo de caixa da Nogueira Agro, sem comprometer a operação. Os R$324 mil desviados foram compensados integralmente nessas parcelas, o que significou que Renato, na prática, recebeu muito menos do que o valor nominal das cotas. A doutora Fernanda me explicou isso com uma precisão que eu apreciei. Ela disse, ele está sendo pago com o dinheiro que ele mesmo roubou. É uma espécie de poética jurídica. Eu gostei dessa expressão. Poética jurídica.
Renato saiu da casa em novembro. Eu havia ficado com a casa no acordo, porque era um bem adquirido com recursos que eu consegui documentar como majoritariamente meus, entre a herança da minha mãe e os aportes que eu havia feito ao longo dos anos. Ele levou as roupas, alguns móveis que ele escolheu e o carro que estava no nome dele, que era o único bem significativo que constava formalmente em seu nome antes da reunião com o Armando. No dia em que ele saiu, eu não estava em casa. Tinha combinado isso de propósito, não por covardia, mas porque eu não via nenhuma utilidade emocional em assistir à mudança. Eu estava no escritório do Armando, revisando os relatórios financeiros do trimestre, tomando um café que dessa vez estava quente, numa tarde de sol que entrava pela janela grande do escritório e fazia um retângulo de luz no chão de madeira. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava diferente. Mais silenciosa do que o normal, com alguns espaços vazios onde os móveis dele tinham estado, pequenos buracos na narrativa do ambiente que eu olhei com atenção e depois resolvi preencher do meu jeito, com calma, sem pressa. Abri uma garrafa de vinho que eu tinha guardado para uma ocasião especial há mais de 2 anos. Um Malbec argentino que uma amiga me havia trazido de presente e que eu havia guardado numa gaveta, pensando que um dia haveria um motivo certo para abrir. Servi uma taça, levei para a varanda, sentei na minha cadeira de sempre e fiquei olhando para o jardim no escuro com as luzes do poste de rua criando aquelas sombras longas que eu conhecia tão bem. Eu não brindarei a nada, eu pensei. Não a uma vitória. Não ao fim de alguma coisa. Só sento aqui e bebo esse vinho e existo, que já é suficiente. E foi. Nos meses seguintes, a vida foi se remodelando de um jeito que eu não havia antecipado completamente. Não porque as mudanças fossem inesperadas em si, mas porque a textura da liberdade é diferente do que a gente imagina enquanto ainda está esperando por ela. Eu imaginava que seria mais leve. E é mais leve, mas não da maneira que eu esperava. Não é a leveza de quem não tem peso. É a leveza de quem escolhe os pesos que vai carregar. Eu assumi formalmente a gestão da Nogueira Agro. Não era novidade para mim, mas era novidade para as pessoas ao redor, para os fornecedores, para os representantes, para os distribuidores que haviam passado anos apertando a mão do Renato sem saber que as decisões que realmente importavam eram tomadas por mim. As primeiras reuniões foram curiosas nesse sentido. Eu percebia quando as pessoas se surpreendiam, quando esperavam um rosto diferente, quando precisavam calibrar as expectativas. Eu deixava que calibrassem. Com o tempo, paravam de precisar. O Armando me disse numa reunião, alguns meses depois da formalização de tudo: Cláudia, a empresa nunca esteve tão bem quanto nos últimos 2 trimestres. Ele disse isso com um ar de quem está confirming algo que já sabia, mas ainda aprecia ver comprovado. Eu disse que era porque as decisões agora eram tomadas pela pessoa que as havia sempre tomado, só que sem precisar passar pelo filtro de outra assinatura antes de serem executadas. Ele sorriu e disse: exatamente isso. A Rafaela entrou na empresa como consultora jurídica. Não foi um movimento que eu planejei, foi uma conversa que aconteceu naturalmente numa tarde de domingo, quando ela estava me ajudando a organizar alguns contratos e disse, quase sem querer: Mãe, eu gostaria de estar mais perto disso. Eu disse: então fica. E ela ficou. Trabalhamos bem juntas com aquela dinâmica específica de mãe e filha que precisa de ajuste, mas que quando encontra o equilíbrio, tem uma solidez que poucos outros vínculos profissionais têm. O Henrique levou mais tempo para entender o que havia acontecido. Ele era mais novo, tinha uma relação diferente com o pai, uma admiração que o Renato havia cultivado porque com o filho ele sempre havia sido mais cuidadoso do que comigo. Eu respeitei o tempo dele. Não apressei nenhuma conversa, não forcei nenhuma tomada de posição. Num domingo de manhã, meses depois, ele apareceu na cozinha enquanto eu fazia ovos mexidos, ficou um tempo parado na soleira da porta e então disse: Mãe, eu li os documentos que a Rafa me mandou, os extratos da empresa. Fez uma pausa. Eu não sabia, eu disse. Eu sei que você não sabia. Ele disse: me desculpa por ter demorado. Eu disse: não tem nada para desculpar. Você está aqui agora. Ele veio me dar um abraço que durou mais tempo do que os abraços dele costumavam durar.
E eu fiquei ali com os braços ao redor do meu filho de 21 anos, pensando que algumas coisas se consertam mais devagar, mas se consertam. E o Renato? Eu ouço essa pergunta às vezes. As pessoas querem saber o destino do antagonista. Precisam dessa parte da história para fechar o arco. Eu entendo. Então eu conto. Renato foi morar num apartamento alugado no Jardim Paulista, um bairro bom de Ribeirão, com o dinheiro das primeiras parcelas das cotas. Ele tentou por alguns meses manter a aparência de que tudo estava sob controle, aparecendo em eventos do setor, almoçando nos mesmos restaurantes de sempre, contando para quem quisesse ouvir que havia sido um divórcio amigável e que estava focado em novos projetos. As pessoas que conheciam a situação real ficavam quietas. As que não conheciam acreditavam por um tempo. A mulher do nome no extrato, aquela para quem haviam ido os depósitos ao longo de 3 anos, não ficou com ele depois que a situação veio à tona. Eu soube disso por um caminho indireto, sem procurar saber. Não senti nada em relação a esse fato. Nem satisfação nem pena. Era informação sem carga emocional para mim. Com o tempo, Renato foi ficando menor no meu campo de visão, não porque eu o afastei ativamente, mas porque a minha vida foi crescendo em outras direções e simplesmente não havia mais espaço para ele ocupar a atenção que eu preferia colocar em outra coisa. Eu comecei a fazer uma coisa que havia parado de fazer havia muitos anos. Comecei a ler, não relatórios, não contratos, não planilhas, embora esses também, mas livros de verdade, do tipo que você lê na varanda com uma manta nos joelhos quando o tempo esfria, perdendo a noção do horário. Eu havia parado de ler por prazer em algum momento do casamento, sem perceber exatamente quando. E retomar esse hábito foi como reencontrar uma parte de mim que estava guardada em alguma gaveta que eu havia esquecido de abrir. Viajei. Fui com a Rafaela a Buenos Aires numa viagem que a gente havia prometido fazer algum dia por anos. Caminhamos pelas ruas do San Telmo numa tarde fria de julho. Tomamos café em lugares onde ninguém nos conhecia. Compramos livros em espanhol que eu mal conseguia ler, mas quis assim mesmo. Foi uma viagem pequena, de 5 dias, mas eu a guardo com um carinho desproporcional ao tamanho dela. Plantei mais lavanda no jardim. E manjericão. E um pé de romã que o Armando disse que provavelmente não ia pegar no clima de Ribeirão, mas que está crescendo bem há 6 meses contrariando as previsões, o que me dá uma satisfação irracional e completamente proporcional. Há uma tarde que eu lembro com uma clareza diferente das outras. Era um sábado, uns 4 meses depois do divórcio formalizado. Eu estava sentada na varanda sozinha, com um livro no colo que eu havia parado de ler porque o jardim estava bonito demais para não olhar. O jasmim que eu tinha plantado há 2 anos havia florescido de uma vez, e o cheiro chegava até a varanda numa intermitência suave que dependia da direção do vento. Eu fiquei ali sem fazer nada por um tempo que não soube medir, sem celular na mão, sem nenhuma tarefa pendente ocupando o fundo da cabeça, apenas sentada existindo dentro daquela tarde. E pensei na minha mãe. Pensei nela na fila do banco onde eu havia conhecido o Renato, nela me ensinando a organizar documentos numa pasta plástica transparente quando eu era adolescente, nela no hospital dizendo que eu devia assinar meu nome em tudo que fosse importante. Pensei na caneta que ela me deixou, que estava na gaveta da minha cômoda e que eu havia usado para assinar os documentos finais do divórcio numa manhã fria de agosto, com a mão firme, o nome completo, Cláudia Ferreira, sem o Nogueira que eu havia carregado por 26 anos e que eu havia devolvido sem cerimônia porque nunca havia sido meu de verdade. Pensei que ela estaria sentada aqui do meu lado nessa varanda se pudesse, que ela tomaria um café, olharia para o jasmim e não diria grande coisa porque não era mulher de grandes discursos. Talvez dissesse apenas, você fez certo, e talvez eu dissesse, aprendi com você, e ficaria nisso. Eu tenho 52 anos. Eu administro uma empresa que fatura bem e que está crescendo de maneira consistente. Eu tenho uma filha advogada que trabalha comigo e um filho que está encontrando o caminho dele. Eu tenho um jardim com lavanda e manjericão e um pé de romã teimoso. Eu tenho uma caneta Montblanc com a tampa levemente desgastada na gaveta da minha cômoda. Eu tenho livros no criado mudo que eu ainda não li e já quero.
Eu tenho uma varanda, onde o vento às vezes traz cheiro de jasmim. Eu tenho uma vida que é minha, que sempre foi minha, que eu nunca deixei ninguém tomar de verdade, mesmo quando deixei que acreditassem que estavam tomando. E isso, eu aprendi, é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. Para quem está ouvindo essa história agora, para quem chegou até aqui, eu quero dizer uma coisa antes de terminar. Não como conselho, porque cada vida tem suas próprias equações e eu não sou ninguém para ditar a solução da sua. Mas como testemunha de algo que eu vivi e que me ensinou mais do que qualquer livro ou curso poderia ter ensinado. Dignidade não se negocia. Não em 26 anos de casamento. Não num escritório com café frio, não numa fila de banco em agosto. Ela fica com você se você cuida dela. E amor próprio, esse amor específico por si mesma, pela sua história, pelo seu trabalho, pelo seu nome, esse vem primeiro. Sempre veio. Às vezes, a gente só precisa de tempo para lembrar. E nunca, nunca mesmo, é tarde para recomeçar. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.